Oi, gente! No vídeo de hoje eu trago para vocês alguns bate-volta a partir de Florença. Ok, va bene, perfetto. Vamos lá! Então, para quem está acompanhando os vídeos aqui do canal, deve já ter visto o nosso vídeo dando algumas dicas de como é que a gente pode organizar um bate-volta, tá? E aqui eu vou trazer talvez uma das cidades que mais favoreça que a gente possa, estando nela com um tempinho, organizar uma série de day trips sem mudar a nossa hospedagem, que é Florença, na Itália. Para conhecer a cidade em si, as suas principais atrações, a gente consegue se organizar em 2 ou 3 dias de viagem, fazendo com que, se vocês tiverem 5 ou até mais dias na região, vocês possam se hospedar e usar Florença como cidade base para poder ir organizando essas excursões por conta própria ou não pelos arredores. Bem, o que a gente destaca aí de início para quem vai organizar um roteiro de bate-volta a partir de Florença? Primeira coisa, e aí já entra uma boa vantagem sobre Florença, diferente de alguns outros destinos. As passagens de trem ou mesmo de ônibus ali ao redor de Florença, elas vão encontrar pouca ou nenhuma variação, tá? De acordo com a antecedência que você resolva comprar. Eu tô aqui no site da Trenitalia, eu tô pesquisando passagem, e assim, a passagem Florença-Pisa, uma viagem de mais ou menos 1 hora, às vezes até menos do que isso, se você optar por um horário em que o trem seja aquele trem regional veloz, tá? Tem aqui uma das possibilidades de 58 minutos de viagem. Então, assim, super rapidinho, você nem sente, e isso sem ter que trocar de trem. Ela tá saindo por 8,70 €, isso para quem vai viajar daqui a mais ou menos uma semana. Se eu jogar para daqui a quase 3 meses, geralmente as passagens de trem, elas estão disponíveis com cerca de 90 dias de antecedência para nossa compra, a gente não vai ver variação nenhuma do valor da tarifa, tá? Então, isso nos dá uma certa liberdade na hora de organizar os bate-volta a partir de Florença, porque de repente eu posso deixar para comprar a passagem de trem só quando estiver lá. E aí, coisas variáveis, como por exemplo, uma eventual greve, uma atração que de repente esteja fechada e que a gente só ficou sabendo muito em cima da hora, ou mesmo a questão do tempo, do clima, da temperatura, a gente consegue regular e escolher, não, tá uma temperatura agradável, vou comprar ali a passagem de trem e vou fazer Florença-Pisa. Quando eu fiz esse trecho e que eu fiz de trem, foi assim, a gente não comprou com antecedência, a gente deixou para comprar lá na hora. Isso acaba sendo uma vantagem que a gente percebe em muitos trechos ali da Itália, tá? Se vocês forem ver, às vezes, algum outro país europeu que ainda funciona nessa questão assim da possibilidade da gente incluir viagens de trem, vocês vão ver que nem todo destino europeu vai ter essa facilidade. Para alguns destinos, por exemplo, algumas viagens que a gente queira fazer na França, vale a pena comprar com antecedência. E na Itália, se for um bate-volta mais longo, que de repente dependa de trens rápidos e não dos trens regionais, aí sim vale a pena se programar com um pouco mais de antecedência. Então, para quem vai fazer de repente o trecho Roma-Florença, Roma-Assis-Florença, Florença-Veneza, tudo bem que dificilmente esses trechos a gente faz via bate-volta. Geralmente essas 3 cidades que estão conectadas por trem de uma maneira bem tranquila, são cidades que a gente vai se programar para passar mais tempo e não ir no período da manhã e voltar no final do dia, embora seja possível também, se você for considerar ali a questão de tempo, de distância de uma cidade para outra. Mas essas passagens maiores, elas tendem a ser mais caras e aí tem uma variação que implica comprar com antecedência. Mas aqui nas nossas propostas, a gente não está incluindo nenhuma dessas grandes cidades.
talvez das cidades um pouco maiores, que vale a pena você fazer um bate-volta a partir de Florença, eu sugeriria Bolonha, tá? Bolonha, até Assis dá para fazer num bate-volta ainda a partir de Florença, mas fazer um bate-volta a Roma, Florença, Florença, Roma não faz muito sentido, pelo menos não na minha cabeça, numa programação aí de roteiro pela Itália. Então, as propostas que a gente está trazendo aqui são de cidades que são mais próximas, que tenham atrações ou que estejam concentradas ali meio que no centro da cidade, ou que vocês possam facilmente conhecer, elencar algumas das atrações mais interessantes e conhecer ao longo de um dia ou de um período, tá? Então, assim, Florença-Pisa. Florença-Pisa é super tranquilo de fazer. Tanto Florença quanto Pisa são cidades relativamente grandes, são cidades na Itália que tem aeroporto, mas Pisa, geralmente aquela concentração turística que a gente opta por fazer é facilmente conhecida em um período. Em 3, 4 horas a gente dá conta de chegar, descer na estação de trem principal, fazer uma caminhada pela cidade, dá para optar por fazer uma refeição na cidade também e conhecer aquelas atrações mais turísticas ali que estão a uma caminhada da estação. Uma caminhada relativamente tranquila de fazer, não vai precisar subir nada, né? É bem tranquilo de visitar Pisa estando hospedado em Florença. É tão tranquilo que inclusive você pode buscar casar com uma manhã em Florença, passar a tarde em Pisa ou vice-versa, e você consegue se organizar bem a partir do trem. E também não vai exigir nenhuma antecedência. Dá para chegar, comprar na véspera na própria estação de trem ou comprar na hora. Em Pisa, o que vocês vão ver? A famosa torre, que todo mundo faz questão de pagar o mico lá, fazendo de conta que está segurando. Mas assim, é um ambiente bem gostoso de ver. Pisa é uma cidade gostosa de você visitar, de você caminhar. Praticamente o bate-volta perfeito. Hoje eu estou pesquisando, a gente está em setembro de 2019 e as passagens de trem saindo da estação central de Florença, tá? Para quem for pesquisar no site da Trenitalia, lembrando, não procurem por Florença, procurem por Firenze, que é o nome italiano de Florença, tá? Então, Florença, Santa Maria Novella, que seria a estação central, até a estação de Pisa Centrale, vocês vão encontrar de 1 hora a 1h17. É bom dar uma olhada ali e escolher sempre as opções de trem que não tem parada em nenhum lugar, que são direto, tá? Alguns são regionais, esses que duram 1h17, outros eles são trens regionais também mais velozes. E todas as tarifas que eu estou encontrando aqui para ir ainda em setembro para lá, elas estão saindo por R$ 8,70 por pessoa o trecho. Outro bate-volta super comum a partir de Florença, praticamente um imperdível, é a ida até Siena. Siena é uma cidade vizinha. De uma certa maneira, todas essas cidades, em algum momento da história, elas eram meio que concorrentes ali, ou concorrentes comerciais, ou às vezes até concorrentes artísticas, para ver quem que promovia mais, numa demonstração de riqueza, essa questão das artes e até mesmo das ciências, tá? Ao contrário de Florença-Pisa, Florença-Siena não é conveniente que vocês tentem fazer de trem. Apesar de existir estação de trem em Siena, ela fica na parte baixa da cidade. E as principais atrações da cidade de Siena, elas estão na parte de cima. Tudo bem, tem conexão, então tem ônibus que vai deixar vocês da estação de trem até a estação de ônibus. Mas é muito mais conveniente pegar um ônibus ali na estação de ônibus de Florença, que é pertinho, praticamente do lado, né, meio em frente ali da estação de trens, e descer direto lá em cima na estação de ônibus central de Siena para poder aproveitar a cidade. Siena vai ser uma cidade muito peculiar, tá? Uma cidade que vai ter aquela praça onde ocorre o Palio, que é aquela competição a cavalo muito louca. Merece a visita. Também ao redor de Siena vocês vão encontrar vinícolas, vocês vão encontrar bastante opções de hospedagem, mas para quem vai fazer um roteiro
de ônibus ou de trem, eu julgo Florença uma opção de cidade base mais adequada do que Siena. Já para quem vai fazer de carro, talvez seja mais interessante se hospedar nos arredores de Siena, lembrando que ali na cidade, no centrinho de Siena, andar de carro é um desafio. Eu confesso que eu me apavorei porque algumas cidades da Itália, principalmente algumas cidades medievais, algumas cidades mais históricas da região ali da Toscana, elas vão ter o trânsito para carro interrompido em algumas partes da cidade. Então tem cidade que para conhecer vocês vão ter que deixar o carro estacionado do lado de fora da cidade, percorrer o restante a pé ou até mesmo deixar mais distante do centro da cidade o carro estacionado, e elas contam muitas vezes com um ônibus local que leva até o centro, principalmente se for uma cidade murada, uma cidade que está mais acima de uma colina, o que é bem comum ali na região. Siena, ela não é totalmente uma cidade com trânsito impedido ali na região central, mas para você conseguir distinguir, às vezes, uma rua de trânsito impedido de outra, pode ser um tanto quanto preocupante. Lembrando que as multas, para quem entra num centro histórico em que o carro não pode entrar de carro, elas são bem salgadas aí, tá? E aí vocês me perguntam, tá bom, Mana, você tá me dizendo que o ideal é fazer de ônibus de Florença até Siena, como é que eu pesquiso isso? Eu gosto de usar basicamente 2 aplicativos ou 2 sites para pesquisar essa questão da locomoção, e que eu vejo que funcionam super bem quando a gente está falando de locomoção na Europa, porque eles vão listar ali para gente, às vezes até apresentando preços e possibilidade de você linkar com a compra as opções, as principais opções ali de trajeto e de locomoção. Então, assim, o ônibus, pelo que eu tô vendo aqui num desses aplicativos, que é o Rome to Rio, de Roma ao Rio, tá? Vou deixar tudo linkado aqui. Você vai conseguir fazer a sua jornada em mais ou menos 1 hora também. Então, como vocês estão vendo, a partir de Florença, a gente consegue organizar, em 1 hora a gente está em outro lugar, em outro destino ali nos arredores. E consegue explorar, ter bastante tempo durante o dia para aproveitar ao máximo essa opção ali de day trip, tá? O valor da passagem é que ele está um pouco variável aqui. Provavelmente ele deve estar variando de acordo com o horário e de acordo também com a possibilidade da gente pegar um ônibus direto até Florença, um ônibus que vai pingando ali, que vai parando em outros lugares. Mas basicamente a gente está lidando com 1 hora, 1 hora e 15 de locomoção, e com valores, aqui ele está apresentando para mim em reais, deixa eu puxar aqui em euro, já que o preço da passagem de trem eu estava falando em euro. Vamos tentar manter aqui um padrão. Olha só, o ônibus está entre 4 e 21 euros, tá? E também, novamente, é uma opção que você vai poder fazer a compra ali na hora na estação de ônibus. Mais um bate-volta, e esse talvez seja um dos mais famosos, porque a cidade que eu vou apresentar agora é uma das cidades mais queridas pelos viajantes que vão para essa região da Toscana, que é a cidade conhecida como a cidade das várias torres, né? Que é a cidade de San Gimignano. San Gimignano, ela não vai estar acessível através de trem direto. Então vocês vão ter 2 opções. Uma opção é pegar a linha de ônibus 130, que vai deixar em quase 2 horas, então é 1 hora e 50 minutos mais ou menos de viagem lá na cidade de San Gimignano. O valor da passagem também tá entre 8 euros mais ou menos cada trecho, tá? Ou a opção que costuma ser a mais utilizada é pegar um trem, descer numa cidadezinha chamada Poggibonsi, na estação de trem de Poggibonsi, e em Poggibonsi pegar um ônibus, tá? Que em mais ou menos 25 minutos vai deixar lá em cima de San Gimignano. San Gimignano é uma cidade muito bonita, e esse acaba sendo, apesar de não ser o bate-volta mais fácil de todos que a gente está citando aqui, ele é um dos bate-voltas mais famosos que se tem.
Ah, mas eu não quero saber de conexão e tenho muita vontade de conhecer. Aí a minha sugestão é que vocês peguem uma excursão local. Ela vai dar conta de pegar e deixar vocês levar até lá. Se você não liga para o fator de estar com outras pessoas desconhecidas e não poder ter um ritmo próprio, né? Ter que seguir ali o ritmo da excursão. E discussão até San Gimignano também acaba sendo uma boa opção. Geralmente, o que a gente vê? A maioria dos fornecedores vão oferecer excursões ali pela Toscana, saindo de Florença, por valores que vão variar entre 40 euros, 40, 49 euros e 70 euros. Isso vai depender muito de até onde vai a excursão e o que está em propostas que a gente está trazendo aqui na Toscana, vocês puderam perceber. Não é exigido que vocês saiam comprando passagem com muita antecedência. Vocês podem se programar estando lá e percebendo, assim, conforme o ritmo de viagem de vocês, se um dia vocês vão até Pisa, de repente outro até Siena, para aproveitar e enriquecer aí essa viagem pela Toscana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas ou comentários, escrevam aqui, deixem aqui pra gente. E até o próximo vídeo.